Para mim, realmente é uma alegria estar aqui com os irmãos nesse local de Jundiaí, bem pertinho de Atibaia. Nós estamos morando em Atibaia, morávamos em São Paulo, mas com a pandemia o Senhor nos permitiu que ficássemos lá em Atibaia. Talvez até o nosso arrebatamento, se não a morte física, né? Mas é um prazer de compartilhar aqui a palavra de Deus com os irmãos. E nós temos aqui adolescentes e normalmente as adolescentes são poucos que conseguem prestar atenção. Nós adultos também, sempre tem alguma coisa que desvia a atenção. E trabalhando com judeus, né, nós trabalhamos no Instituto Tzadik Baimuná. Tzadik é justo Baimuná pela fé. É um trabalho especial de evangelismo aos judeus. E o judeu, ele é questionador, desde pequeno até em cima. Eles são doutrinados desde pequeno a não pronunciar o nome Jesus, vocês sabem bem disso. Então nós temos que usar o método que Paulo usava. Paulo não tinha o Novo Testamento. Ele tinha que ir lá no Antigo Testamento, que no hebraico é Taná. Agora, o nosso assunto hoje é a Páscoa do Senhor. Eu sei que esse termo Páscoa já está tão, vamos dizer assim, misturado com tantas coisas pagãs, e nós sabemos que Satanás, que está por trás disto, que a pessoa, principalmente o crente no Senhor Jesus, ele está sempre focalizando alguma coisa, mas ele está ao lado dele ouvindo coisa. Por exemplo, nós fomos sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, nós fomos almoçar, Bela Lúcia e eu. Entramos no McDonald's, essa fotografia que vocês estão vendo. E ela estava enfeitada com cenouras, várias coisas assim, chocolate, ovo. E vocês observam aqui o que está desenhado aí, Feliz Páscoa. É interessante que aparece a figura de um coelho, e segurando até uma cenoura. Em alguns lugares você vai verificar isto, um ovo. O ovo chamado ovo da Páscoa, ou coelho da Páscoa. O que é isto? Será que o coelho é o símbolo bíblico? Aliás, se nós formos verificar em Levítico 11:6, fala que o coelho é um animal imundo. Então nós vamos tomar este animal imundo para glorificar o Senhor Jesus? Vocês estão vendo que tem um ensino paralelo que vai denegrir a pessoa de Jesus? Agora fala de chocolate, mas nós vamos verificar que é o sangue, não o chocolate. Então, o diabo, ele está insuflando, ele está semeando, principalmente na mente dos adolescentes. E nos nossos também, nós mais idosos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma recapitulação rápida do que a palavra de Deus diz, desde Gênesis até Apocalipse. Só que o Daniel me deu 1 hora para falar, e falou, pode ficar até 1h10. Eu vou tentar fazer o possível. Estava falando para ele que o Celestiano fiz um monte de desenhos, mais de 80, e só que tive que ir reduzindo, deixando 40 para vocês usufruírem. Eu sei que vocês vão visualizar e vão ouvir. Áudio, estão ouvindo. Visual, vocês estão vendo. A gravação é maior. E que o Senhor Jesus glorifique a sua vida de vocês. Vamos orar? Pai, nós chegamos a Ti em nome de Jesus. E queremos
pedir a orientação do Teu Santo Espírito, para que não ultrapassemos o que está escrito, mas que seja colocada a Tua palavra e que ela seja guardada nos nossos corações, para não pecarmos contra Ti. Guarda-nos agora nesses momentos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. É comum vocês verificarem, principalmente entre os crentes, no domingo, falar Feliz Páscoa. Não é isso? Feliz Páscoa. Olha, eu peguei até um folhetinho que eu recebi. Feliz Páscoa. Ele não está aqui. Jesus ressuscitou. Nós ouvimos adolescente cantando aqui, ressuscitou, isso mesmo. Porque ele vive, posso crer no amanhã, pois meu futuro está em suas mãos agora. Está, né? Amém. Mas eu estou colocando aqui para vocês observarem, Páscoa é a execução do Cordeiro. E você fala, Feliz Páscoa? Feliz execução? Acho que está truncado isso. Se você falasse Feliz Ressurreição, sim. O nosso irmão Daniel falou que foi mudado isso, realmente. O imperador romano, Constantino, 325, ele forçou uma situação para brigar com os judeus e para não comemorar a Páscoa dos judeus. Que Páscoa dos judeus? Não é dos judeus, não. Mas também não é dos crentes. A Páscoa é do Senhor. Então, vamos observar aqui, rapidamente. Vocês estão vendo aqui um jardim aí e um casalzinho. Esse casalzinho, nós sabemos que a Bíblia fala de Adão e Eva. Então, observe, no jardim do Éden, ao pecar, Adão e sua esposa, aqui no caso Eva, cometeram uma ofensa contra o Deus que criou. E esse Deus é 3 vezes santo, 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 santo. Está falando da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele é eterno. Então foi uma ofensa contra um Deus que é eterno. Se Ele é santo, Ele tem que aplicar a sua justiça. Agora, então observem, quando Adão e Eva caíram, eles foram separados eternamente do Criador, porque Deus é santo. E a Bíblia mostra morte. Morte não é extinção. Morte é separação da vida. A ponto de Jesus falar, eu sou a vida. Não quereis vir a mim para teres vida? Então, observem, eles então, quando pecaram, os 2 primeiros da raça ali, começava a raça humana. É como se o homem tivesse uma doença chamada sífilis. Qualquer filho dele, ele daria essa doença que ele tem. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por um só homem entrou o pecado na raça humana. Pecado é algo que Deus abomina, porque Ele é santo. E então eles ficando sujeitos a essa morte, eles não podiam fazer mais nada. O próprio Criador mostrou a solução. Vamos chamar da obra salvadora. Mas salvadora do quê? Daquela situação que o homem ficou perante o Criador. E a Bíblia fala que nós tornamos escravos do pecado. Então tem que ser uma libertação. Então observem.
A Bíblia informa lá em Gênesis, bem no comecinho, capítulo 3, versículo 21, o seguinte ponto. Fez o Senhor, é o Senhor que fez. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele. Quer dizer, pele do quê? Pele de um animalzinho. Quer dizer, um animalzinho foi sacrificado ali para tirar a pele dele, para fazer uma roupa, para vestir o homem? Sim. Poxa, mas não podia fazer de tergal, de linho? Não. Precisou um cordeiro morrer para tirar a pele e vestir o homem. Olha o que a Bíblia diz. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e para Eva. Os dois caíram. E os vestiu. Quer dizer, só por causa disso? É que está falando que cobriu. E esta palavra vestimentas aqui, eu estou colocando aqui no hebraico, katenot, quer dizer, essa palavra vestimentas, indica que aquele casal tomou posse disso. Eles podiam falar, não, pai, eu não quero essa roupa não. Eles aceitaram. E se eles aceitaram, significa que eles receberam esta libertação que o Senhor Deus tinha oferecido. E vamos ver a seguir o que aconteceu. A Bíblia informa a sequência que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E eles receberam informação dos pais. Eles não eram ateus. Eles levaram uma oferta ao Criador. Só que tem uma maneira certa de você oferecer. Por quê? Olha o texto que diz. Caim trouxe do fruto da terra, eu coloquei uma fotografia com maçã, fruta, dá vontade de comer, né? Fruto da terra, Caim trouxe. Ele não era ateu, só que ele trouxe ali uma oferta de adoração. E o seu irmão, tendo a mesma informação, também trouxe uma oferta. Só que a oferta de Abel era diferente da de Caim. A de Abel era um animalzinho. Ué, por que ele estava trazendo animalzinho? Porque o pai falou, a mãe falou, que precisou morrer o animalzinho. Qual a diferença de atitude dos dois? Observem que Caim, olha lá, a Bíblia informa que o Senhor não se agradou, note, de Caim e de sua oferta. Mas ele não foi levar uma oferta para o Senhor? Que Deus é este? Agora, vamos ver o irmão. Ele trouxe das primícias do seu rebanho. O que a Bíblia diz? E o Senhor agradou-se de Abel e de sua oferta. Opa, tem diferença aí. Então, nós temos que entender por que tem essa diferença. Vamos continuar. Vocês estão vendo a fotografia, então, de Abel. Fez um altar ali, colocou o animalzinho e ateou o fogo. Enquanto que na foto de baixo, no desenho de baixo, vocês estão vendo ali a figura do chamado Caim e os frutos sobre o altar. Agora, observem, eu estou concluindo, estou colocando já a conclusão para nós sermos mais rápidos. A Bíblia mostra que o caminho de Caim é o cordeiro, e esse cordeiro, ele é chamado Messias. Lá, vocês vão verificar lá em Daniel, capítulo 9, versículo 25, aparece a primeira vez a palavra Messias, que traduzido isso para o português é Cristo. Em outras palavras, o ungido. O ungido. Caim, Abel, exerceu fé na informação que recebeu dos pais, que era o cordeiro.
E, consequentemente, ele estava demonstrando a verdade. E Jesus fala lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é eu fui, eu sou e continuo sendo. Abel falou: é nesse que eu creio, esse é o meu caminho. O Senhor agradou dele. Mas e de Caim? Caim, olha lá, teve um caminho alternativo, um caminho diferente de Abel, um outro caminho para chegar até agradar a Deus. E se vocês forem verificar na Epístola de Judas, antes de Apocalipse, vocês vão verificar lá que fala o caminho de Caim. A própria palavra de Deus define isto. Vamos continuar. Então, o que nós vimos até aqui? O sangue de animais, antes da vinda do prometido Messias. Olha lá, nós pegamos então Isaías capítulo 61, verso 10. Olha o que está escrito lá: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu, quer dizer, me vestiu de vestes de salvação, e me envolveu com o manto de justiça. Então foi a justiça de Deus, foi satisfeita ali? Foi. Então o cordeiro precisou morrer? Sim, mas esse é o cordeiro, o Messias que viria. E vocês vão então ter a definição completa no Salmo 32, versículo 1. Olha o que diz lá: bem-aventurado, feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. É coberto. Por quê? Estava sendo usado um animalzinho para satisfazer com o derramamento de sangue. Agora, quando Jesus veio, João Batista, olhando para Jesus, apontou: eis o Cordeiro, não dos homens, eis o Cordeiro de Deus, não que cobre pecados, mas que tira o pecado de um homem, dois homens, uma família, uma nação, o mundo, tira o pecado do mundo. Então, observe mais. Os sacrifícios de animais a partir do jardim do Éden. O Deus Criador, acompanhe essa leitura. Eu procurei, para não sintetizar as palavras, eu procurei escrever para que vocês tenham toda a informação gravada. O Deus Criador, na sua tolerância, deixou impune os pecados cometidos desde lá de Adão e Eva. E satisfazendo a sua justiça, dele é santo, propôs na vida do Messias, Cristo, a libertação do pecador. Então, antes da Páscoa já está anunciado. Não tem coelho aí. Então, lembrando, a primeira figurinha aqui, a morte eterna, a narração. A primeira demonstração ali, prática, o homem levando o cordeirinho para ser sacrificado. E a figura era o cordeiro. Observem, com a morte do Cordeiro de Deus, o sangue faria total e completa redenção, com capacidade de tirar, não mais cobrir, os pecados da raça humana, ou mais especificamente, de todo aquele que nele crê. O sangue de Jesus é para o mundo todo, mas tem uma condição: aquele que quiser, que crer
recebe. E a história mostra que logo a seguir vem o dilúvio. E no dilúvio, aqueles homens habitavam a terra, apenas 8. Noé, a sua esposa, os 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, com as suas esposas, totalizando então 8 pessoas que escaparam. Isso está em Gênesis 8, 6 até 8. Eu pus aqui só para que vocês tenham condições de gravar. O desenvolvimento das nações. Notem que Noé e a esposa e os 3 filhos. E, consequentemente, os filhos desses e dos demais. E se vocês somarem todos eles, vai dar 70. Porque a Bíblia chama de nações. O nome técnico seria povos, né? O povo. Mas no grego, no hebraico é goi. E como fala de nações, é goim, no plural, im. E observem, aqui as descendentes de Jafé, 14 nações. Os descendentes de Cão, 30 nações. Eu estou colocando as passagens aí para vocês checarem. E de Shem, 26, dando total 70 nações. Uma coisa interessante, logo a seguir da confusão da língua da Torre de Babel, nós vamos comentar, havia então, houve uma dispersão. E essas 70 famílias eram chamadas, tinham seus idiomas, porque eles foram esparramados, um não conseguia entender a língua do outro, e consequentemente espalharam. E Deus tinha mandado espalhar. Hoje, se nós formos fazer uma análise, nós temos catalogados mais de 7.000 idiomas. Muito bem. Então, observe o seguinte. A Bíblia diz que essas nações rejeitaram o Deus vivo. Aonde nós vamos ver isto? Veja a sequência. Primeiro Adão, aí depois vem os filhos, Abel e Caim, depois vem então o dilúvio, e agora a formação das nações e a rejeição das nações. Lembra quando estavam construindo a Torre de Babel? Eles falaram, não queremos que reine sobre nós. Nós vamos procurar uma alternativa. Nós vamos atingir os céus com nossa informação, o que nós entendemos como Deus. Observe que Satanás estava atrás. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Não é mais o Cordeiro. Então, observe o seguinte. Com a rejeição ao Deus Criador pelas nações, o Senhor, sempre é Ele. O Senhor se apresenta a um homem lá na Mesopotâmia, numa cidadezinha chamada Ur dos Caldeus, aonde construíam os vários templos, os deuses. E Josué, o último capítulo do livro de Josué, fala que terá Naor, e falando ali de Abrão, eles adoravam os deuses, especificamente o Deus que era adorado em Ur dos Caldeus, que era o Deus Lua, Deus Nana. Abraão era adorador de deuses. Quando você fala isso para um judeu, ele fala, não é possível. Josué, o último capítulo, para ficar mais fácil para você verificar. Agora, o Senhor se apresentou. Assim como ele se apresentou para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, ele se apresentou como o Deus Criador. E a Bíblia diz o seguinte, olha lá, ele procurou Abraão e Abraão creu, e por meio da fé ele foi justificado. Eu estou colocando várias passagens, não temos tempo, Romanos 4:3, Gálatas 3 e assim por diante. Então, veja, pelo fato dele crer, ele foi chamado o pai da fé. E hoje, quando você aceita o Messias, aceita Cristo, a Jesus Cristo, como seu Senhor, você está demonstrando a mesma fé
que Abraão exerceu. Observe então, a nação que Deus prometeu que formaria de Abraão, uma nação sacerdotal. E aí nós vamos verificar que nação é esta. Eu coloquei aqui a formação da nação de Israel lá no Egito, e o Senhor vai usar essa figura. Lá no Egito, primeiro Abraão casou com Sara, que era estéril. Abraão já avançado de idade, como é que podia ter filho? Mas o Senhor prometeu e Sara concebeu. Teve um filho chamado Isaque. Isaque casou com Rebeca, também estéril, mas o Senhor fez conceber. Então, veio de um dos filhos ali, Jacó, e o Senhor, então, desta família, formou a nação de Israel, os 12 filhos de Israel. Aí tem um nome que vocês conhecem, Ruben, Simeão, Levi, Judá. Jesus veio da tribo de Judá. Aí vem até, vamos dizer assim, Benjamim, nome do meu neto aqui. Mas observem aqui o seguinte, então, desses nomes aqui, dessas famílias, então veio a nação de Israel. Então agora vamos começar então a questão dessa escravidão do Egito. Vocês estão vendo um desenho muito bem feito aí, não é meu não, de uma mulher aí agachando um nenenzinho num cestinho, né? Então, está falando de Moisés, o menino dos hebreus, chamado hebreus, referindo assim aos judeus, né? Hoje conhecido como judeus. Antes do clamor do povo, Deus já estava desenvolvendo um plano de libertação da escravidão do Egito. E essa escravidão o Senhor vai usar como escravidão do mundo. Mas observe, Deus, então, através do plano, usou um casal descendente da Levi, lembra de Levi? Para dar à luz um menino que recebeu o nome de Moisés, ou Moshe no hebraico, quer dizer, tirado da água, para ser aquele que libertaria a nação de Israel que estava no cativeiro do Egito. E, então, observem, a mão do Senhor na libertação da escravidão. Você já pode estender a escravidão do pecado desde Adão e Eva. Olha, depois de toda aquela figura lá, que Moisés foi lá conversar com o faraó, e Moisés fazia alguma coisa, os magos repetiam, e até que o Senhor fala para ele, faraó não vos ouvirá. E eu, Jeová, o Senhor, porei a minha mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, quer dizer, o meu povo, os filhos de Israel, vou tirar do Egito, mas com grandes manifestações. Em outras palavras, vai ter muita praga. Mas praga de julgamento, com Deus não se brinca. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha o que ele diz, saberão os egípcios que eu sou Jeová, eu sou o Senhor, foi traduzido como Senhor. Quando eu estender a minha mão sobre o Egito e tirar do meio deles, quer libertar os meus filhos. Que Deus, hein? E vocês já sabem, eu coloquei aqui um desenho para representar para vocês a primeira praga aqui no cantinho, a água vira sangue. Era de um deus chamado Hapi. O rio Nilo era um rio abençoado, porque quando ele vinha muita água, ele transbordava. E na margem do rio Nilo você podia plantar, né? Então eles tinham alimento fácil cultivado na beira dos rios. Então eles tinham um deus, a festa desse deus, Hapi. Como é comum a gente ver hoje no nosso Brasil, né?
Mas a segunda praga de rãs. A terceira de piolho, de mosca, morte dos animais. A sexta praga, úlceras nas pessoas. A sétima praga, mas situação difícil aí. A oitava praga, pernilongos, gafanhotos sobre a terra. A escuridão. Isso, cada Deus estava sendo representado através destas figuras. Até que chega na última praga, na 10ª praga, a morte dos primogênitos. Não somente dos homens, dos animais também. Então agora, vamos ver esse texto aqui, a Páscoa do Senhor, ou Jeová. Jeová quer dizer eu sou. Olha o que ele diz. Depois, desta maneira, comereis o cordeiro, que ia ser morto. Lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa da Igreja Batista. É a Páscoa da Igreja Presbiteriana. É a Páscoa da Igreja Bíblica. Não. É a Páscoa de Jeová do Senhor. Então a Páscoa dos judeus? Não. A Páscoa do Senhor. A noite do juízo. Olha, o Senhor lhe avisa. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Primogênito nasce o primeiro, né? Primeiro filho, o primeiro boi de uma vaca, por exemplo, o primeiro bezerro. Executarei juízo, guarde essa palavra aí, juízo, sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Jeová, eu sou o Senhor. Mas tinha uma situação. A Páscoa do Senhor estava envolvendo o quê? O juízo dos deuses, sobre os deuses do Egito. A execução dos primogênitos. E daí então, a libertação da escravidão. Através do quê? Da imolação do animalzinho, o cordeirinho, sem defeito, o chamado Cordeiro Pascal. Então aquela família, vocês estão vendo uma porta cheia de sangue na parte de cima, nas laterais, vamos dizer de uma melhor maneira, você tinha que pegar, matar o animalzinho, o cordeirinho, pegar o sangue e passar na verga, a parte de cima, batente da porta, e nas ombreiras, nas laterais. Ombreiras fala de ombro, né? Então nas laterais, é isso que vocês estão vendo aí. Vejam então as condições da libertação do cordeiro e pelo cordeiro. Quando Deus faz, ele faz de maneira completa. Vamos ver aí. Primeiro, era oferta. Deveria ser perfeita. E o que a Bíblia diz? Vamos abrir lá em Êxodo 12. Êxodo 12, começando no versículo 3. Êxodo 12, 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Lembra que lá no Éden, um cordeiro para o homem Adão? Agora aqui, é um cordeiro para uma família. A família tinha mais de uma pessoa. Mas notem, versículo 5. O cordeiro será sem defeito. O que significa isto? Ele seria tomado no dia 10, escolhido
visualmente o melhor de todos os cordeiros que existiam ali. Era um cordeirinho de 1 ano, e ele então era colocado no chiqueirinho à parte. E ele ficava desde o dia 10 até o dia 14, 4 dias, sendo observado de manhã, à tarde, à noite, se ele tinha algum defeito. E se ele tivesse algum defeito, esse cordeiro não podia ser usado. Tinha que ser substituído. Então agora observe o versículo 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará. Quer dizer, vai executá-lo, vai matá-lo. No crepúsculo da tarde, quer dizer, entre 3 e 6 horas. Normalmente aqui foi 3 horas. Muito bem. Versículo... Bom, vamos deixar aqui por enquanto. Então esse cordeiro tinha que ser perfeito. Eu estou colocando aqui a passagem de Êxodo 12, 5, e depois vocês poderiam comparar com 1 Pedro, a carta de Pedro 1,19. Mas o segundo ponto, o cordeiro precisava ser morto, imolado. E terceiro, o sangue desse cordeiro tinha que ser aplicado na verga, a parte superior do batente, e nos umbrais, nas laterais da porta da casa daquele que, eu coloquei em vermelho, creu. Porque quem não creu, logicamente, não ia matar o cordeiro. Ah, por que eu vou matar um cordeiro? E, em seguida, a partida, a libertação dos israelitas do Egito. Olha o que diz Êxodo 12, 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, saindo de uma cidade para outra, cerca de 600.000 a pé. Só isso? Não, aqui só a pé, mas tem muito mais. No 15º dia do primeiro mês, no dia após a Páscoa, execução. Eu coloquei aqui só para o que a Bíblia descreve, mas vocês vão chegar num cálculo de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Olha aqui, com a 10ª praga, culminou a liberação do povo de Israel, e todos saíram livres, quer dizer, redimidos, porque aplicou sangue, pelo derramamento de sangue. A Bíblia, então, 600.000 homens a pé, mais as mulheres, as casadas, solteiras. Se tem 600 homens, pelo menos aí, umas 500 mulheres, talvez até mais. E as crianças não foram contadas. Se você pensar um judeu, normalmente uma família judaica, ela tem de 8, 9, 10, 12 filhos. E a Bíblia fala de um misto de gente. Aqui está se referindo àqueles que creram no Deus de Israel, chamado gentios. Não eram israelitas, mas creram no Deus de Israel. E a Bíblia aqui define como misto de gente. Então observe, eu estou querendo colocar aqui a realidade do Cordeiro no resgate da libertação. O que eu venho dizer isto? Deus foi pego de surpresa? Não, não. Olha, o que a sua Bíblia informa, a minha Bíblia. Olha o que diz a primeira carta de Pedro. Sabendo que, eu estou colocando apenas algumas palavras, eu cortei algumas. Sabendo que fostes resgatados, resgate, pagou resgate, com o precioso sangue do Cordeiro, que jeito? Sem defeito e sem mácula. Mas que sangue é esse? É o sangue de Cristo, do Messias, prometido. Conhecido, notem, com efeito, antes do mundo ser criado. Já pensou que o Senhor Jesus, ele já tinha se oferecido para ser o seu Salvador, Senhor, antes de criar o mundo?
E Apocalipse 13:8 diz o seguinte: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, quer dizer, quando Adão caiu, o sangue estava à disposição dele, a partir dessa queda. Conhecido antes, mas com validade quando o homem caiu, passou a vigorar. Então agora, a condição para a imolação do Cordeiro da Páscoa. Nós já vimos, ao 10 deste mês, chamado Nissan, o Cordeiro será sem defeito e guardará até o dia 14, e todo ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. E observem, após a observação do eventual defeito, se tinha defeito ou não, desde o dia 10 até o dia 14, o cordeiro sem qualquer anomalia, guardem isso, sem qualquer defeito, será imolado. E quando a gente fala assim, eu fico pensando, poxa vida, mas Jesus não veio, ele nasceu aonde? Nasceu numa maternidade daqui de Jundiaí? Não. Foi numa manjedoura, onde os cordeiros estão habituados ali, até a figura, é onde ele nasceu. Depois ele foi apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e depois ele foi julgado. Observação, julgamentos do Cordeiro Messias. Eu estou colocando numa tabela para vocês, eu acho que vocês são poucos que param para pensar nisto. Quando Deus fala, pode descansar, que é verdade o que Ele está falando. Os julgamentos dos chamados religiosos judeus. Olha quantos julgamentos. E eu estou colocando nas passagens. Por exemplo, o juiz, Anás, sumo sacerdote. O que ele disse? É concedida a permissão para matar Jesus. O sumo sacerdote Anás. Segundo, Mateus 26, Caifás, também sumo sacerdote. E a decisão, sentença de morte e acusação de blasfêmia. O terceiro julgamento entre os chamados religiosos judeus. Mateus 27, o Sinédrio. Um lugar que tinha 70 pessoas, chamadas anciãos, que liberavam ali. O que aconteceu? A decisão deles, legitimada a sentença de morte de Jesus. Aí você fala, mas isso dos judeus? Sim, mas eu quero saber dos não judeus. Então tá lá. Julgamento dos chamados civis, gentios. O primeiro que aparece aí é o quarto, de João 18, é Pilatos. Pilatos era o governador da Judéia, uma autoridade. Ele declarou que Jesus era inocente. Em outras palavras, o cordeiro é inocente, sem mancha, por uma autoridade. O quinto, outra autoridade, Herodes, era também governador das duas outras regiões, declarou como inocente, sem defeito. E finalmente, o mesmo Pilatos, ele falou, ele é inocente, sem defeito. Olha, eu não quero ser responsável pela morte dele, eu vou lavar minhas mãos. Vocês que tomem o encargo aí. Entregou Jesus para ser crucificado. Vocês estão vendo uma foto antiga, vocês estão vendo os camelos, é uma estradinha que tinha aqui, e aqui uma parte do morro, e foi nesse lugar aí que Jesus foi crucificado, foi levado. Tomaram eles pôs a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira. No hebraico é Gólgota. A palavra Gólgota quer dizer caveira. Mas onde tem caveira aí? Hoje o tempo desgastou,
Mas observem a caveira. Tem caveira aí? Eu não estou vendo. Mas olha lá, as pessoas passavam e olhavam a caveira e ficavam assustadas e passavam rápido. Olha lá a caveira. Opa, desculpe. Não deu. Meu slide aqui deu uma parada. Mas a figura está entre aqueles dois olhos lá. Eu mexi aqui no slide, eu fiz uma caveira aparecendo ali direito, né? Mas vocês estão vendo aí como parece, né? Mas observe o seguinte, o que vocês estão vendo, isso é um prego, a gente chama de cravo. Para prender a mão de Jesus, se fosse um prego comum como nós conhecemos, rasgaria a pele e caía de lá. Então tinha que ser um cravo, como se fosse um ponteiro, né? Para prender a mão. Observe nesse caso aqui. Jesus clamou com grande voz, tetelestai, quer dizer, está consumado. O que está consumado? Ele concluiu, não tem mais nada o que fazer. E entregou o Espírito. Então observe, ao proclamar viva voz, está consumado, o universo se manifestou. O templo foi o primeiro a manifestar. O véu lá do tabernáculo rasgou de alto a baixo. O véu do santuário. Esse véu não é um véuzinho fininho, era uma cortina de mais de 20 centímetros, uma espada não conseguia cortar num lance. Ali foi o sacrifício para remover o pecado. E qual a consequência? Eliminar os sacrifícios diários que eram cometidos desde o Éden. Porque esses sacrifícios eram um tipo, vamos dizer assim, humano, mas era transitório. Por isso que João Batista falou, eis o Cordeiro, não dos homens, é o Cordeiro de Deus. Não que cobre os pecados, como o sacrifício dos homens, mas o sacrifício de Deus uma vez só, que tira o pecado. Eu estou colocando as passagens para os irmãos conferirem depois. Então observem, a redenção, o pagamento de que Cristo ofereceu ali, ele é um pagamento divino e permanente. Não precisa de nenhuma repetição ou complementação. Está feito. Ah, Jesus fez a parte dele, agora tem que fazer a minha. Aonde está isso na Bíblia? Romanos 8:1 diz o seguinte, agora, pois, nenhuma condenação há para os que creem em Cristo Jesus. Quantas condenações ainda restam? Nenhuma. É por isso que a rejeição do sacrifício de Jesus, como sendo definitiva e é imperdoável. Por isso que a Bíblia diz, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê, crê. Quem não crê, não crê. Então agora vocês estão vendo um desenho do pintor Rembrandt, famoso, holandês. As três cruzes, Jesus no meio. E com a lança espetando. Mas tinha uma profecia que foi escrita no ano 537 antes de Jesus vir. Essa profecia estava lá. Quando você mostra isso para o judeu, ele fala, não é possível. O que está escrito lá? Depois das 62 semanas, aqui está falando de 7 anos, semanas de anos, cada ano 7 anos, mostrando um tempo
que depois das 70, são 70 semanas chamada, depois das 62 semanas, o Messias tem que ser morto. E, consequentemente, aí viria a destruição do templo. Hoje não tem mais templo. Um pouquinho do raciocínio já mostra. Se não tem mais templo hoje, então Jesus já veio. Ou senão, Daniel mentiu. Ou melhor, o Espírito Santo, ele que moveu Daniel a escrever. A palavra de Deus é inspirada, é sopro de Deus. Agora, os homens, eles foram movidos pelo Espírito de Deus. A inspiração é a palavra de Deus, é sopro de Deus, é o hálito de Deus. Então, se esta profecia não se cumpriu, Deus mentiu, porque o templo já foi destruído, porque a sequência das informações das 70 semanas mostra a destruição do templo. Eu falei isso com o cônsul de Israel. Pois o senhor conhece, como judeu, o senhor conhece o profeta Daniel. E o templo foi destruído, não foi? Foi. Pode ir levar em Jerusalém hoje, você não vai encontrar o templo lá. Então foi destruído. Então o Messias já veio. Que Messias que veio? É Jesus. Então observe aqui o seguinte. Quando se cumpriu essa morte no dia... Lembra que o cordeiro tinha que ser morto no dia 14? Dia 14 de Nissan, no ano 32 da nossa época. Hoje nós estamos no ano 2025. Então, no ano 32, foi a morte de Jesus. Ah, pode ser 32, pode ser 32. Ah, não. Isso na sua contagem. Não, 32. Eu não tenho tempo para mostrar aqui para os irmãos. Mas no ano 32. Mas, qual foi a prova da morte desse Jesus aí que subiu às cruzes? João 19:34 diz que o soldado enfiou a lança e do seu lado saiu sangue e, consequentemente, água, mostrando que estava morto. O cumprimento profético de Isaías 53. Olha o que estava profetizado bem antes. Certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Seremos sarados? Não, fomos. Isso há quantos anos antes? Quando você lê isso para o judeu, ele não acredita. Ele fala, não, isso é livro dos cristãos. Não, é do Taná, é do Antigo Testamento. E mais, no verso 9, na mesma sequência, designaram a este que estava sendo morto a sepultura com os perversos. Com os perversos. Ele foi colocado ao lado de dois ladrões, mas não foi colocado na mesma sepultura. Os ladrões foram sepultados, mas Jesus foi colocado em outro lugar. Mas observe, olha o que diz João 19:17. Onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Então agora observe, meus irmãos, isto é a realidade. Nós estivemos lá 2 vezes para comprovar isso. Entramos nessa tumba aí. Vocês estão vendo o túmulo de José com uma roda de pedra, que ela rolada. E lá dentro tinha anticâmara, tinha lugar para colocar os corpos. José era muito rico. E é o único que tinha um jardim. E observe, tomaram, pois, o corpo de Jesus
e o envolveram em lençóis com aromas, como é de costume entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Você entra, você vê aonde foi colocado o corpo. Eu tirei algumas fotografias, mas aí a pedra foi removida, ela foi rolada e aparece então a portinha. Tem até uma janela encostada com a pedra aí. Mas observem, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida, ela foi deslocada. Então Simão Pedro, e a Bíblia continua dizendo, chegou e entrou no sepulcro, e viu os lençóis, e viu o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Primeiro que chegou João, mas não entrou. Pedro já foi direto. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Os adolescentes cantaram, ressuscitou, ressuscitou, e nós cantamos juntos. É isso que nós comemoramos, a ressurreição. Esse é o túmulo, uma parte do túmulo, só fotografia uma parte onde estava o corpo de Jesus. O Messias Jesus foi imolado, mas ressuscitou. Então agora, para a gente fechar, a festa da Páscoa, conhecido no hebraico como Pessah. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios 5,7. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Se você aceitou a Cristo, você pode falar, meu Cordeiro Pascal. Foi imolado. Mas vamos ver mais. Olha o que diz Hebreus 7. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote. Sumo sacerdote, mas ele era da tribo de Judá. Eram os levitas que tinham essa função. Inicialmente, a nação como nação de Israel era sacerdotal. Todos os 12 eram sacerdotes. Mas apenas Levi que ficou, porque os outros debandaram. E quando Jesus veio, até Levi também. Então, um novo sumo sacerdote. E lembra que o sumo sacerdote, aquele que era a maior autoridade, só ele podia entrar naquele lugar chamado Santíssimo, onde tinha a arca e a figura dos querubins e a Shekinah, a presença de Deus. Nenhum sacerdote podia entrar nesse lugar. Se ele entrasse, ele era fulminado. E o sumo sacerdote, ele entrava uma vez só no ano, nesse lugar chamado Santo dos Santos. E os sacerdotes ficavam trabalhando na câmara anterior, no lugar chamado Santo. O outro é Santo do Santo. Então eles ficavam ali, os sacerdotes. Agora, aqui que a Bíblia diz, com efeito nos convinha um sumo sacerdote, mas não é de Levi, mas é da tribo de Judá. De Judá? Então Jesus não é levita? Não, ele é de Judá. Então como é que ele é sumo sacerdote? Ele é da ordem de Levi? Não. Ele é da ordem de Melquisedeque, que aparece descrito em Gênesis 14, o Salmo 110 e depois em Hebreus. Os judeus têm uma dificuldade imensa. Eles não aceitam o Novo Testamento. E essa informação está no livro dedicado a ele, aos Hebreus. Mostrando que Jesus
é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E quando ele subiu aos céus, ele é o nosso sumo sacerdote à direita do Pai. Como é que você termina a sua oração hoje? Em nome de qual sumo sacerdote que você faz? Em nome de Jesus, o sumo sacerdote para sempre. Então vejam, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Agora, Jesus fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo, como cordeiro pascal, se ofereceu. E, consequentemente, meus irmãos, por ser perfeito, Cristo não precisou oferecer sacrifícios por si mesmo. Antes, ele ofereceu a si mesmo pelos pecados, de uma vez por todas. A tal ponto que o véu foi rasgado. Agora misturou o santo e o santíssimo. Os sacerdotes estavam vendo lá a mesa, vendo lá a arca, os querubins, e não morriam, porque agora um novo caminho foi estabelecido. E para nós então completarmos, tinha a festa dos pães ázimos, ou asmos, no hebraico é matzot. O que vinha a ser essa festa? A festa dos pães ázimos começava na noite da Páscoa, no dia 14 de Nisan, e durava 7 dias. Então, desde a morte de Jesus até mais 7 dias, era festa sem ter fermento. Agora, no primeiro dia, ou seja, no dia 15, o cordeiro morreu no dia 14, todo o fermento tinha que ser retirado das casas. Mas por que o fermento tinha que ser retirado das casas? Porque o fermento era símbolo de mal e corrupção. Eu estou colocando as passagens para vocês checarem depois. Levítico 2, Deuteronômio 16, 1 Coríntios 5 e Lucas 12. E era chamada nesses dias Santa Convocação, combinando então com o dia 21 também. Olha o que diz o texto. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos, sem fermento. No primeiro dia, dia 15, tereis Santa Convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia, 21, haverá Santa Convocação, também nenhuma obra fareis. Então observem, o que estava mostrando aqui? A humanidade perfeita, sem pecado, de Jesus, o Cristo, o Messias. E mais, aí você está também, a posição de santidade e o modo de vida do crente em Jesus, o crente que creu nele. É. Como é que nós podemos comprovar isso? Então vem as festas das primícias, a próxima festa. Olha lá, chamada primícias, ou primeiros frutos, ou abicurim no hebraico. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Observe agora, o texto de Paulo, 1 Tessalonicenses 4, diz o seguinte: eu quero ler para que grave na mente de vocês. E o Espírito de Deus trabalha nesta informação. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus,
trará em sua companhia os que dormem, os que estão mortos. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui eu estou lembrando das primícias. Mas tem mais. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. E observem agora, juntamente com eles, subiremos entre nuvens o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos até segunda-feira para sempre. Com quem? Com o Senhor. A ressurreição da igreja. Aqui é um caso específico da igreja. E para nós então concluirmos. Lembra da festa de Pentecostes? Eu fiz esse gráfico aqui. Vocês estão vendo aqui à esquerda, oferta primícia, que é a oferta movida. Aquele molho, antes de começar a colheita, o sacerdote ia lá, colhia um maço de trigo, uns grãos de trigo, por exemplo, cevada, e levava da roça, ele levava diretamente lá para o tabernáculo. E o sumo sacerdote movia, que a gente fazia esse movimento oferecendo, daí o nome mover. Lembre-se que isso foi tirado da roça, não tinha fermento, não tinha fermentado. Então aqui é chamado festa das primícias. Agora, eles iam fazer a colheita. Então eles começavam a colheita. Vinha a primeira semana, a segunda, terceira, todo o tempo colhendo. Quando chegava na 7ª semana, 7 semanas vezes 7 dias, 49. No dia seguinte é o 50, que é chamado Pentecoste, 50º. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que fazer das casas deles, agora uma vez que estava com o celeiro pronto, tudo cheio de trigo, de cevada, agora eles iam pegar esse trigo e fazer, já fermentado, fazer 2 pães com fermento. Agora, com o fermento, o pão estufava, porque o fermento tem essa capacidade de engrossar, de estufar a massa, né? Mas era com fermento. E eles levavam então os 2 pães com fermento. Era chamado primícias também. E aqui esses 2 pães estavam representando judeu e aquele que não é judeu, mas que criam no Jesus, o Messias, chamado corpo de Cristo, a igreja. Então observem o seguinte, o cumprimento quando Jesus morreu. Quais festas ele cumpriu? Quando o Espírito desceu, formou a igreja em Pentecostes, que festa era essa? Então veja, o cumprimento da festa da Páscoa, ázimos e primícias. Observe aqui. Primeiro, o Cordeiro Jesus foi tomado, quer dizer, justo, no dia 10 de Nissan. Segundo, o Cordeiro Jesus foi declarado pelas autoridades sem qualquer defeito. Vocês sabem quais são as autoridades, eu mostrei. Terceiro, o Cordeiro Jesus foi imolado. Ele é o Cordeiro Pascal. Na cruz, no dia 14 de Nissan. Quarto, o pagamento da dívida do ser humano foi efetivado pelo Redentor, aquele que redime, ele paga o resgate com a sua própria vida. Como ele é Deus, Emanuel, é Deus conosco. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fosse um simples homem, ele pagaria a vida só de um de vocês, mas de todo aquele que nele cria, eu estou incluso, você também.
Ele pagou com a sua vida e seus ossos foram preservados. Vocês viram aquele prego, aquele ponteiro, cravado entre as mãos e não quebrar nenhum osso. Põe um pé em cima do outro e põe aquele pino e não quebra nenhum osso. É sobrenatural. Sexto, o véu do templo em Jerusalém rasgou em duas partes, falando ali da nova aliança no sangue dele. Jeremias 31, 31. 7. Um intenso terremoto, a natureza manifestou isto. Abriu os sepulcros. Quer dizer, a própria natureza, o sol escureceu, tremou. Ele falou, está consumado. Oitavo, o corpo de Jesus foi sepultado sem os perversos. Ele foi crucificado com os perversos. Ele morreu para todo aquele que nele crê. E todos pecaram. Você poderia estar naquela cruz também. E note, foi num túmulo à parte, feito na rocha, onde ninguém tinha sido usado. Nono, 3 dias, 3 noites, Jesus não foi contaminado. Por quê? A festa dos pães alhos. Oh, mas espera aí. Por que 3 dias e 3 noites? Se ele morreu na sexta-feira da paixão, não é sexta-feira da paixão? Para um pouquinho. Você tem uma mente, um cérebro e uma mente, a mente de Cristo. Jesus falou o seguinte, assim, dando como sinal, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no coração do peixe, no centro, no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites. Meus irmãos, ou Jesus falou a verdade e o que os homens estão comemorando com sexta-feira da paixão é mentira, quer dizer, seria verdade se fosse verdadeiro? Se fosse verdade, Jesus mentiu, porque falou 3 dias e 3 noites. Então, raciocine comigo. Se Jesus morreu na sexta-feira à tarde, na sexta-feira da paixão, a hora que ele passou de sexta para sábado, é a primeira noite. De sábado para domingo, a segunda noite. Quando Maria Madalena foi lá, com a outra Maria lá, o túmulo estava, a pedra estava removida, ele não tinha mais corpo nenhum, Jesus tinha ressuscitado. Então Jesus ficou só 2 noites, mas ele falou, assim como João ficou 3 noites, eu ficarei 3 noites. Isso aqui não está errado. Vamos pensar em dia. Morreu na sexta-feira, chega no sábado, primeiro dia. Bom, pior ainda, porque no domingo já ressuscitou. Vocês acham que Jesus mentiu? É a verdade. Eu sou a verdade. Eu não sou uma das verdades, eu sou a verdade. Então o que ele falou, descansa. Se ele falou 3 dias e 3 noites, vai cumprir 3 dias e 3 noites. E realmente, Jesus não morreu numa sexta-feira. Sabe quem estabeleceu isso? A parte lá de Constantino, 325 depois de Cristo. É a Igreja Católica. E hoje, infelizmente, as nossas igrejas, de uma certa maneira, também concordam com isso. Jesus não morreu numa sexta-feira. E agora, 10º, a morte não pôde retê-lo, e ele ressuscitou. Primícias. Então, quando você se alegra, a Páscoa, sim, tristeza, você vai se alegrar, primícia, a festa das primícias, a ressurreição. Jesus enviou o seu Espírito em Pentecoste. Então, observe,
cumprimento final. Deus tem um programa, nós vimos desde o começo, estamos terminando. Programa eterno consumado de Jesus como Redentor do mundo. Esses 4 primeiros itens Jesus cumpriu. Primeiro, Jesus morreu na festa da Páscoa. Segundo, ficou sepultado santo na festa de pães ázimos. Ele desceu ao Hades, ao Sheol, e não se contaminou. Terceiro, ele ressuscitou na festa das primícias. E quarto, Jesus enviou o seu Espírito na festa de Pentecostes. Essas 4 foram cumpridas. Mas são 7, faltam 3. Então observe, lá em Hebreus 6:20 diz o seguinte: Jesus, como precursor, entrou por nós nos céus, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sem pai, sem mãe. Pega a descrição de Melquisedeque. Foi tomado como um tipo de Jesus. Agora as festas que faltam para com Israel. Lembra que são 7 festas dadas de Jeová dadas a Israel. Então o plano dele vai continuar. Porque ele é eterno. Mas com a nação de Israel. Ah, mas Israel não... Escuta, Paulo diz assim, já que Deus esqueceu de Israel, abandonou Israel? De modo nenhum. Eu estou cansado de ouvir pregador falar assim, Israel já foi. Não foi nada. O plano de Deus foi para Israel. Como oliveira, nós somos enxertados, como oliveira brava foi enxertada na oliveira verdadeira. E você quer dizer que a Páscoa é nossa? A Páscoa é de Jeová, dada a Israel. Então, quinto, Jesus despertará Israel na festa das trombetas. Jesus, lembre-se quando Jesus falou lá, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntá-la como a galinha faz com seus pintinhos debaixo das asas, vós não quisesse. E agora Jesus faz uma profecia. E não me vereis mais. Israel, não me vereis mais como nação. Até, eu gosto dessa palavrinha, até que venhais a dizer, bendito aquele que vem em nome de Jeová. Israel vai ter que clamar. E olha lá, Jesus aparecerá, o sexto, a Israel na festa das expiações, Yom Kippurim, que é o dia de choro, de perdão. Verão aquele que o transpassaram e chorarão amargamente pelo unigênito e primogênito. Unigênito e primogênito. Como? Ser unigênito é único. Agora, se tem primogênito, tem segundo gênito, terceiro gênito. Para o judeu dar um pano na cabeça. Como é que você vai conciliar unigênito e primogênito? Ele é o único da triunidade que se fez homem. É o único. Mas ele é o primogênito da nova criação. Primícias, primeiros frutos. E assim termina com a 7ª festa. Jesus reinará na festa dos tabernáculos, chamada Sukkot. E dali, o reino eterno. Isso daí que vocês estão vendo, eu vou resumir uma figurinha, para vocês guardarem. A visão geral das festas do Senhor dadas em Levítico 23. Depois vocês poderão ler Levítico 23, lá tem todas as festas detalhadas. As 7 festas anuais em Israel previram o lidar de Deus com a raça humana, em graça desde a morte de Cristo à glória eterna. Então aí vocês têm as 7 festas. Veja, eu vou movimentar o gráfico, observem. Pensa, a morte do Cordeiro,
oferta pelo pecado. É a Páscoa. E vem a figurinha lá passar o sangue nas portas. A redenção começa com a morte do Cordeiro. Aí diz o seguinte, que ele ressuscitou depois de 3 dias e 3 noites. Mas tem uma festa no meio, Matzot, que é dos ázimos, sem fermento. 7 dias sem fermento. E fermento na Bíblia, meus irmãos, fala de mal e corrupção. Eu estou citando 2 passagens, eu cito mais passagens aí. Jesus foi ao Sheol, no hebraico, que corresponde ao Hades, no centro da terra, e levou o cativo que estava no cativeiro, levou até o 3º céu. E trancou o Hades, cumprindo aquilo que ele falou. Eu fundarei a minha igreja, e as portas do Hades não se fecharão mais atrás da igreja. Por quê? Porque agora, eu como Cordeiro Pascal, eu paguei. Estou levando. Hoje, quando o crente morre, ele vai imediatamente encontrar com o Senhor Jesus. Lembro de Estevão? Quando ele estava sendo apedrejado, ele olhou para os céus ainda, sanguentado. Os céus abriram. E ele viu Jesus de pé. A Bíblia sempre fala que Jesus estava sentado à direita do Pai. E agora ele está de pé. É como você recebe uma visita na sua casa, está assistindo um filme lá, sentado, descansando no sofá, e chega uma pessoa querida. Você vai esperar que a pessoa entre, você vai ficar lá sentado, ou você vai levantar e abraçar a pessoa na entrada da porta? Que amor de Jesus por você e por mim. Lázaro viu Jesus de pé. E ele falou, Estevão, né? Senhor Jesus, eu entrego o meu espírito. Que coisa. Hoje é a hora que nós batemos as botas, em outras palavras, quando nós morremos, imediatamente vamos encontrar com o Senhor. E então, observe agora, 50 dias depois, Pentecostes, 50º, descido do Espírito Santo para formar a sua igreja, 2 pães com fermento, judeus e gentios. Mas tem um prazo. Esse prazo vai ser o arrebatamento da igreja. Para depois Deus continuar, quando tirar a igreja daqui, Deus continua com o plano de Israel. Qual é? A convocação de Israel pelas trombetas. Dali 7 anos, chamado período de tribulação, o dia da ira, tem vários nomes que Deus dá. O juízo sobre as nações, sobre Israel. Vocês sabem quantos israelitas vão morrer nesse período? A Bíblia fala 2/3 de 3, 2 vão morrer. E somente 1/3 que vai entrar no reino. Se os judeus têm 14 milhões de pessoas hoje, divide por 3, né? Você vai verificar a quantidade de judeu que vai entrar. Mas os gentios, muitos gentios, para entrar no reino. E aí então, vem a segunda vinda de Cristo. E consequentemente, ele vai estabelecer o reino que ele prometeu a Israel. E de 1000 anos. 1000 anos, não é bem assim. Como? Jesus falou isso em Apocalipse, Jesus falou para João, foi Jesus que falou. Falou 6 vezes que esse tempo vai levar 1000 anos. Mas isso aí fica... Jesus falou e está falado. Você quer aceitar? Aceite. Se não quiser, faça o que você quiser com o número. Mas a minha Bíblia diz que o que ele prometeu, ele vai cumprir. Então vai ter 1000 anos? Vai. Aí é um outro assunto. Mas e depois de 1000 anos? Aí vem
o reino eterno, novos céus e nova terra. Então, meus irmãos, eu creio que gastei um tempinho mais com vocês. Eu dei um panorama geral para vocês. E vocês poderão, só recordando, a Páscoa é o sacrifício do Cordeiro de Deus, o Messias. Os ázimos, a humanidade perfeita, sem pecado do Messias, e a posição da santidade e o modo de vida do crente no Messias. Abicurim, primeiros frutos, a ressurreição do Messias. Cristo como primícias, depois os que são dele, posição de santidade e o modo de vida do crente no Messias. Pentecostes, formação do organismo, corpo, igreja do Messias, os 2 pães com fermento, movidos. Trombetas, o despertar para o amadurecimento e ajuntamento de Israel. Agora vamos lembrar, o encontro, o arrebatamento é antes disto. Arrebatamento da igreja, estou falando, né? E finalmente, dia das expiações, futuro dia de arrependimento para o povo israelita, reconhecendo Jesus como o Messias. E não me vereis mais até, aceitando o eterno Kippur. E finalmente, tabernáculo, repouso no reino milenar para Israel. Depois do rejuntamento e restauração do Messias como rei de Israel, de todas as nações, com a igreja reinando como rainha, reinando com ele. Vocês conhecem muito bem essa doutrina. A Páscoa, resumindo, serve como memorial perfeito de nossa eterna libertação da morte, através da morte de Cristo. Assim como observamos a ceia do Senhor em nossos cultos, como memorial de sua morte e do seu retorno. O crente não comemora a Páscoa. O que Jesus deu para comemorar é a ceia e o batismo. A ceia comemora a sua morte, lembra da sua morte e lembra que ele vai voltar. Olha lá, que Paulo diz em 1 Coríntios 11, 26, que vocês estão acostumados a ouvir, principalmente quando tem a ceia. Por quê? Todas as vezes que comerdes este pão, que é o corpo dele, foi entregue, e beberdes o cálice, aquele vinho, que é o sangue dele derramado, anunciais. Olha você quando pega aquele pão, quando pega aquela tacinha, olha, anuncia o quê? Olha para trás. A morte do Senhor, que já ocorreu. E olha para frente agora, até que ele venha. Então você como crente, você comemora através da ceia do Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe, que grave essas palavras no coração de cada uma. Vamos orar? Pai, nós agradecemos a Tua palavra, que é clara. Agradecemos a oportunidade que Tu nos dás de compartilharmos esta palavra verdadeira para a alegria de nossos irmãos. Eu sei que é muita informação. Nós estamos acostumados a ouvir tantas informações através de filmes que não tem valor nenhum. E muitas vezes, quando vamos ouvir a Tua palavra, parece que vem cansaço, vem dificuldade, mas quem está na Tua ação é Teu Espírito. Ele que vivifica a palavra que nós ouvimos e dá vida para nós, para que possamos dizer como Paulo, lá em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fidelidade dele que me amou e se entregou por mim. Que essas palavras, ó Pai, sejam caladas nos nossos corações
e que cada pessoa aqui, seja adolescente, adulto, possa gravar isso nos seus corações e essas pessoas possam demonstrar em suas vidas que elas já foram compradas. Nenhuma condenação há, como diz a tua palavra. E assim possamos glorificar o teu nome nas nossas vidas. Abençoa todos os irmãos aqui. Eu peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.